Leia comigo 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Pode ser na NVI. Vou pedir para você ler assim, bem forte. Mas antes de você ler comigo, deixa eu te posicionar o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Paulo está escrevendo para uma igreja problemática. Uma igreja que, embora tivesse todos os dons manifestos ali, era uma igreja também onde havia muito escândalo, pecados tolerados dentro da igreja. Algumas pessoas membros daquela igreja, estavam desafiando Paulo, chamando Paulo de autoritário, dizendo que Paulo ele era muito audacioso nas cartas, porque ele já tinha escrito outras 2 cartas, uma a gente não tem, a gente sabe da existência dela por menção que o apóstolo Paulo faz, ela se perdeu, cremos que Deus, no seu propósito, na sua presciência, não permitiu que essa carta tivesse sido recuperada para ser colocada no cânon. Mas nessa primeira carta e nessa outra carta que nós não a temos, o apóstolo Paulo ele dá aquela cajadada na igreja. E alguns não gostaram disso, porque eram pessoas rebeldes e eles estavam desafiando a autoridade do apóstolo Paulo. Paulo, quando chega nesse capítulo 10, ele vai dizer, olha, para esses que estão aí no meio de vocês, que dizem que eu sou audacioso, ausente, mas quando eu estou aí sou humilde, eu agora estou sendo humilde, mas que não seja preciso que quando eu estiver entre vocês, eu seja audacioso. Só que a minha audácia não se dá por eu usar as armas humanas, ou seja, da ofensa, da agressão física, do bater na mesa e exigir. E aí ele vai dizer o que está no versículo 4, que eu quero que você leia bem forte, por favor. Vamos juntos? 1, 2. As armas. As armas, portanto, de que o apóstolo Paulo está falando, são armas espirituais. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Ele diz, são armas espirituais, são armas humanas. De que armas espirituais o apóstolo Paulo está falando? Armas espirituais, meus irmãos, são ferramentas ou recursos espirituais disponíveis para os cristãos enfrentarem desafios espirituais e adversidades. Nós irmos trabalhar numa empresa e chegarmos lá e encontrarmos uma pessoa que de cara não vai com a cara da gente e começa a se colocar como um antagonista nosso, é uma adversidade que a gente vai ter que conviver com ela, possivelmente por todo o tempo. As armas espirituais são, portanto, diga depois de mim, ferramentas, recursos disponíveis para mim, para eu enfrentar desafios espirituais e adversidade. Pensa numa adversidade. Essa adversidade pode ser dos mais diferentes tipos, mas é uma adversidade. Paulo diz que ele está enfatizando que essas armas não são baseadas na força física ou estratégias humanas. Quanta vez eu, participando de assembleia, de convenção, de associação, eu vi grupinhos ali confabulando, criando estratégias para eleger determinada pessoa.
em virtude de um interesse, seja por vaidade, meramente por posição. Não era verdadeiramente fruto, ou era da parte deles meramente uma disposição de se colocarem diante de Deus, para que fosse eleito quem Deus de fato quisesse. Isso é uma arma humana, isso é uma estratégia humana. Então Paulo está enfatizando que essas armas não são baseadas em força física, nem em estratégias humanas, mas sim no poder de Deus. Poder de Deus para quê? Arma espiritual para quê? Diz o apóstolo, destruir fortalezas. Diga depois de mim, fortaleza são obstáculos espirituais ou psíquicos, ideias falsas que se opõem ao conhecimento de Deus. O que é uma fortaleza? É um obstáculo ou uma ideia falsa para impedir você de ser feliz. É uma ideia falsa ou um obstáculo espiritual, um demônio, agindo para incapacitar você de conquistar, de realizar, de ser feliz. As fortalezas, irmãos, podem representar sistemas de pensamentos errôneos, como uma ideologia LGBT, ideologia de gênero. Pode ser uma crença falsa, ou até mesmo forças espirituais malignas. Paulo diz que essas armas espirituais que ele tem são capazes de derrubar fortalezas. Pensa numa fortaleza. O que seria uma fortaleza? Um lugar, humanamente falando, inexpugnável. Um lugar que não é fácil entrar, porque é um lugar muito bem guardado, muito bem protegido. Um lugar de muita resistência. Muita gente, mas muita mesmo, está aprisionada em fortalezas. Fortalezas essas que são manifestas ou são apresentadas por uma programação mental a que foram expostas por um ambiente familiar, por alguém ou pela própria pessoa face à situação ou situações vividas. Como eu tenho lidado com pessoas aprisionadas em fortalezas. Você olha para ela, você não diria nunca que ela tem uma fortaleza dentro dela, que precisa ruir, que precisa cair, e que impede a felicidade, que impede a realização, impede essa pessoa de conseguir romper na vida, de vencer, de seguir em frente, de prosperar. Exemplo de situações, programação mental criada por um ambiente familiar, por alguém, pela própria pessoa em face a situações ou situação vivida. Muitos foram aqueles que passaram por programação mental do tipo: homem não chora, você tem que ser forte e independente, você não pode depender de ninguém. Mulher não pode depender de homem. Homem só quer saber de usar a mulher e fazer dela capacho. Você não vai dar para nada. Seu gordo, sua feia, seu negrinho, seu branco sarnento. E tudo isso vai virar uma fortaleza. Você é filho de um cachaceiro. Tua mãe não queria você. Tudo isso vai virar uma fortaleza. E contra essas fortalezas, amados, somente as armas espirituais podem destruir. Deixa eu dizer para vocês. Há
alguns recursos humanos que não dependem da ação espiritual. A psicologia não tem nada que ver com o espírito. A psicologia, a psicanálise são ciências que lidam com estas coisas para ajudar pessoas a saírem desse aprisionamento que ela está. E muitas destas pessoas são livres, porque a psicologia e a psicanálise de verdade ajudam muitas pessoas a saírem dessas fortalezas, ok? Mas vão para o inferno se não tiverem Jesus. E muitas delas saem daquela fortaleza para cair em outra, ali na frente. Porque o que são fortalezas não são apenas traumas vividos. Porque psicologia e psicanálise, via de regra, trabalha estas questões. Consequências de traumas vividos no passado, de uma programação neurolinguística recebida, ok? Que causou feridas emocionais graves, que trabalhou desfigurando a personalidade, o caráter de uma pessoa. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu nunca ouvi ninguém procurar um psicanalista ou um psicólogo para tratar de influências decorrentes, oriundas de uma programação neurolinguística motivada por uma ideologia. Até pouco tempo atrás, a psicologia tratava o homossexualismo como um problema de saúde mental. Por quê? Porque a pessoa se via diferente daquilo que é a composição fisiológica, biológica, bioquímica do ser humano. É fêmea e está querendo ser macho. É macho e está querendo ser fêmea. Mas por causa da influência da ideologia, aquilo que eu vinha falando e falei antes do momento da consagração, não pode mais falar que isso é tratável. Por que não? Aí vem as falácias, as mentiras, porque todas as pessoas que se tentou tratar para reverter, muitas delas, e é colocado como via de regra, não suportaram o processo e se mataram por não se aceitarem como eram. Ora, então a gente deve aceitar como uma coisa normal. É como se está se querendo fazer hoje no Brasil, de aceitar e descriminalizar o aborto como uma questão de saúde pública. Por quê? Porque a mulher que engravida uma gravidez indesejável, ela tenta abortar com algumas práticas que ela mesma produz, seja tomando um determinado composto químico, natural ou não, ou através de utilização de alguns objetos na intenção de matar o feto para abortar, ela coloca a sua própria vida em risco. Ora, quem foi que escolheu isso? Então, daqui a pouco, a gente tem também que tornar inimputável todo criminoso. Por quê? Porque ele é criminoso e está roubando, ele é bandido, mas é porque ele tem necessidade, ele não tem emprego. E na verdade não é mais ou menos isso que anda acontecendo por aí, tentando fazer? Dizendo que o cara roubou um celular? O que é isso para mandar o cara para a cadeia? O infeliz roubou um celular para comprar um choppzinho ali, para ele tomar um choppzinho, porque afinal de contas você tem direito de tomar um choppzinho, por que ele não tem? É o nível caótico que a sociedade está sendo levada por força de ideologia. A ideologia é um sofisma, e esse sofisma vira uma fortaleza. Então, contra essas fortalezas, somente armas espirituais podem destruir, irmãos.
Somente armas espirituais. E essas armas espirituais, quais seriam? A palavra de Deus nos mostra quais são as armas espirituais. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 17, falando sobre a armadura de Deus, o texto descreve uma arma espiritual que todos nós precisamos saber bem manusear. É a Bíblia, a palavra de Deus. A palavra de Deus, diz Efésios, é como uma espada, é uma arma poderosa para discernir a verdade, resistir às tentações e enfrentar desafios espirituais. Veja que Jesus Cristo, quando foi tentado por Satanás, ele usou a espada, a palavra de Deus, para resistir à tentação e enfrentar desafios espirituais. Amém? Não, ele usou para resistir o diabo. Não foi para resistir à tentação. Ele não falou contra a tentação, ele falou contra o diabo. Meu irmão, minha irmã, tentação não se resiste. A gente resiste quem está produzindo a tentação. Por isso, quando você for tentado a ter raiva e ficar com aquilo ali, abra a tua boca e diga se você é casado ou casada, se você é em relação ao seu cônjuge, é em relação ao seu pai, é em relação à sua mãe, é em relação ao seu irmão, é em relação ao seu irmão da igreja, é em relação ao seu líder, seja quem for, abra a tua boca e diga, em nome de Jesus, espírito de contenda, eu rejeito você, eu não vou permitir que você suje a minha alma, enchendo a minha mente com pensamentos para o meu coração ficar cheio de rancor e de ressentimento contra essa pessoa. Ela de fato fez algo ruim, ela de fato fez algo mal, ela de fato não deveria ter feito o que fez, mas a palavra de Deus diz que a minha luta não é contra ela, é contra você, que está usando a fraqueza dela, a ignorância dela para me atingir. Mas irmão, quantos de nós fazemos isso? Algumas pessoas fazem juízo a meu respeito. Pastor, não é possível. Pastor Cláudio é um hipócrita. Por quê? Porque do púlpito lá ele pregou dizendo, lembra que a palavra de Deus diz, aquele que foi excluído da igreja, por não dar testemunho digno que deveria, a palavra do Senhor diz aí, nem com ele comais. Não trata ele como inimigo, mas ele tem que se sentir sozinho, sem possibilidade de comunhão, até que ele se retrate. Mas eu vi o pastor Cláudio bem conversando com fulano. Me viu lá na casa dele, batendo papo, tomando café, conversando sobre futebol, sobre pesca subaquática. Não. Me viu onde? Encontrei com ele. Casualmente. Vou tratar ele como? Não está aqui, não está aqui, não está aqui. Vou fingir que não vi, fingir que não vi. Não. Há um tempo atrás eu fui no sepultamento, fazer um sepultamento. Quando eu estou saindo do cemitério, vem de lá uma pessoa que foi excluída dessa igreja. Que me deu muita dor de cabeça, me trouxe muito, me machucou muito. E íamos eu para lá e ele voltando. A gente ia fazer isso aqui, ó. Eu ia passar por ele e falar assim, olhar para o lado, olhar para o lado, olhar para o lado. Não. Quando veio meio na intenção de que ele não vai falar comigo mesmo, né? E vem cá, Bitelo. Vem de lá. Vamos lá, rapaz. O cemitério está para cá. Se eu dissesse que era para lá, o pessoal ia pensar, está um monte de gente, um monte de sepulcro aqui, né? Aí, vem da direita aqui, rapaz. Ele vem da direita. Vem da direita, rapaz. Isso. Ele vem. Aí ele chegou, eu fui direto. Ih, rapaz, como é que você está? Tudo bem? Prazer te ver, viu? Deus te abençoe. Foi embora. Pode sentar, filho. Eu nem olhei para trás, irmão, mas pelo silêncio, eu não ouvi nem um passo.
eu imagino que ele ficou parado ali, tentando entender. Não deu nem para anotar a placa. Por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus diz, eu não devo ter comunhão com aquela pessoa. Eu não vou bater na casa, vim te visitar, cara. Você foi excluído da igreja, mas nosso relacionamento continua, né? A Bíblia diz, não é isso não. Eu não vou lá não. Ele que venha na minha casa, se ele vier na minha casa, a porta é aberta. Graça e paz, meu amado. Pois não. Se eu abro a porta para ele, não estou nem sabendo o que ele vai fazer, comunhão comigo, a palavra de Deus diz para não, tem que sentir que está excluído porque se excluiu. A igreja excluiu, a igreja não exclui. A igreja disciplina quem se exclui. Mas a palavra de Deus, essa mesma palavra diz, não trata como inimigo. Inimigo eu quero que ele fique lá do outro lado da parede. Eu quero ele longe. Inimigo é inimigo. Fui no outro sepultamento, cheguei lá, um pouquinho mais, tem que chegar mais cedo, né? Ninguém, falei, rapaz, eu vim para o cemitério errado. Como colocaram dele? Deixa eu ver se é isso mesmo. Não é. Bom, vai ver que atrasou tudo e o povo todo está sabendo, só quem não soube do atraso sou eu. Vou esperar. Daqui a pouco eu olho para lá e estaciono um carro. Uma pessoa também que saiu daqui há muitos anos, que... Meu Deus, foi um Judas. Parou o carro, o Satanás falou assim, se esconde. Aí eu disse, não estou devendo. Aí disse, vai fazer o quê? Aí eu disse, fica olhando. Aí saiu do carro, não tinha ninguém, irmãos, éramos só eu e ele e o cemitério. Não tinha corpo, não chegou ninguém. Eu falei, esse encontro foi marcado, ele não foi pelo capeta. Se foi pelo capeta, ele está ferrado. A pessoa chegou, ficou meio... Tudo bem? Como é que você está? Não perguntei, como é que vai a família? Como é que vai fulano? Como é que vai ciclano? Isso aqui não é encontro de compadre. Isso aqui não é encontro de pessoas que têm comunhão. Como é que vai você? Também não perguntei. Eu não quero saber como é que está a vida dele. Eu não quero que ele fale nada dele. Graça e paz. Muito tempo não te vejo. E que lugar, né? Mas parece que o corpo não chegou ainda. Você veio para o sepultamento de fulano. Eu também. Até agora o corpo não chegou. Nós somos pontuais, né? E dali foi. Quando percebeu que eu não cheguei cheio de espinho, não peguei. Não conheço, não vejo, não sei quem é. Não deixou. Quando eu entrego um folheto, foi por você, eu passei numa cancela. Tem uma pessoa e tem a outra lá. É um que está trocando 2 folhetos. Coloca um dentro do outro, porque se esse aceitar, quando ele abrir, tem 2. Vou fazer o que com o outro? Fala, para você. Claro. Paguei. Veio o troco, a mãozinha volta lá. Você aceita uma palavra de Deus? A pessoa recebe, eu falei, Deus te abençoe. Aí pega a pessoa. Não, muito obrigado. Bom dia para você. Eu vou dizer, Deus te abençoe para as pessoas que rejeitou a palavra de Deus, irmão. Deus vai abençoar uma pessoa que rejeita? Então eu não posso ser incoerente. Quem está entendendo? Está entendendo? Agora eu não vou pegar essa... Vá de reto, um capeta. Que isso, irmão? Tem que haver inteligência, entendimento, conhecimento da palavra. A palavra de Deus nos capacita para discernir a verdade, para saber como que a gente deve proceder. Se a gente não souber como proceder, a gente vai errar.
E meu irmão, minha irmã, diz para mim, quem é a pessoa na face da terra que tem mais capacidade, inteligência, sagacidade do que os demônios? Tirando os anjos de Deus. Fala aí. Entre eu e o demônio menorzinho, perdi. No mano a mano, estou perdido. Pode ser que o Rogério vença, mas eu não. Estou perdido. Se eu não tiver o discernimento produzido pela palavra de Deus, se eu não tiver o conhecimento, o que é conhecimento? Intimidade com a palavra de Deus. Se eu tiver espada, mas não souber usar a espada, um dia desse eu estava assistindo um filme, aí o cara lá com a espada, né, pá, falei, rapaz, esse troço deve ser, isso aí é fácil. De repente, surgiu um cara que era um espadachim, que o cara, eu falei assim, já estava morto na segunda, eu já tinha morrido na segunda. Troço não é fácil não. Parece que é só segurar aquele negócio e ter força para fazer isso aqui. Mas o cara faz lá quando vê só a espada está no pescoço do sujeito. Falei, Jesus, guarda. Não basta ter a espada, tem que saber usar. Sem saber usar a espada, não terá discernimento. E a palavra de Deus é a espada, é a arma poderosa para discernir o quê? Diga a verdade. A verdade. Irmão, você sabe por que tem tanto cristão evangélico esquerdista? Porque tem a palavra, lê, usa a palavra para afirmar mentira. Colocando em Deus, colocando em Jesus, na boca do Senhor, que Ele não disse. Torcendo o que Ele disse. Quem fez isso foi Satanás. Quando ele tentou Jesus, Jesus disse, mas está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Satanás disse, tu quer usar a palavra? Eu sei a palavra. Leva Jesus para o alto do monte, do templo, e diz, pula daqui, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que pule, não se machuque, nem tropeçando. De fato, a palavra de Deus diz isso. Mas não é porque diz isso, que eu tenho, por ser cristão, por estar salvo, por ser remido pelo sangue de Jesus, que eu tenho o direito de tentar a Deus para ver se Ele vai fazer. De usar a palavra de Deus com minhas intenções. A palavra de Deus me ensina a fazer o que é a intenção de Deus. Porque estando na vontade de Deus, eu sou abençoado. Então Jesus pega e diz, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Você está entendendo? Então não é porque a pessoa está usando da palavra de Deus, que ela necessariamente está com a verdade. Mas quem tem conhecimento da palavra de Deus como verdade, sabe discernir a verdade. Sabe usar a espada. A outra arma espiritual é a oração. A oração fortalece a conexão entre o crente e Deus, trazendo força espiritual, trazendo sabedoria e orientação em momentos de dificuldade. Irmãos, tem até um vídeo de um neurocientista, está rolando aí pelo Instagram, se não me engano, Instagram é Reels, né? Que ele fala de uma descoberta da neurociência. Cientistas pegaram um camarada e fizeram uma ressonância magnética funcional. O que é uma ressonância magnética funcional? RMF. Você pega a pessoa e coloca a pessoa para realizar alguma função, alguma coisa que seja objeto de interesse, de estudo do cientista. Então, por exemplo, o cientista quer saber qual é a área do cérebro que é ativada quando ele vê. Manda ele fechar o olho, fica de olho fechado. Aí ele está lá olhando as imagens que estão sendo produzidas. De repente ele diz, agora abra o olho. Quando abre o olho e as imagens começam a ser captadas e entendidas pelo cérebro, áreas do cérebro começam a aparecer um fluxo maior de sangue.
E aí, se é para ouvir, tá entendendo? Se é o tato. Então, aquela área do cérebro que está relacionada àquela função vai ficar em evidência na ressonância. Está todo mundo entendendo aqui, né? Todo mundo sabe o que é uma ressonância? Alguém não sabe? Ressonância é como se fosse um raio-x, só que não produzido por aquela máquina de raio-x, produzido por uma máquina de ressonância magnética. Alguém já sabe como é que é aquela máquina de ressonância? Sabe mesmo? Aquele tubo, o pessoal entra dentro. Tem aquela outra também que parece uma meia-lua, né? Amém? Tá bom. Você não sabe? Não? Mas você é uma pessoa que precisa fazer uma ressonância da cabeça, Márcia. Pois olha aqui, é para me aturar, tinha que fazer a ressonância dela. E aí, irmãos, colocou a pessoa para orar. E descobriu-se que quando a pessoa orava, a área do cérebro que entrava em ação e ficava injetada de sangue, se não me engano, era acrescida em 7 mililitros, 7 ml de sangue, além, era o córtex pré-frontal, exatamente a área do cérebro que faz toda a coordenação da crítica, do sentimento, que envolve todos os nossos sentidos. E depois de 8 dias fazendo aquela ressonância, o cérebro ele não ficou mais cheio de sangue, mas aquela área do cérebro, ela aumentou. Então, essa conexão com Deus através da oração é algo tão extraordinário, tão poderoso, que pode ser atestado por uma ressonância magnética funcional, meu irmão. A oração, ela fortalece essa conexão entre o crente e Deus, trazendo força espiritual, sabedoria e orientação em momentos de dificuldade. Ora, se eu treino os músculos, na hora de pegar peso, quem é que vai ter mais habilidade para pegar? Somos eu ou é o Tiago? Tiago, eu. Olha para cá não, olha para cá. Sou eu. Amém? Se eu estou malhando a minha mente, a minha alma, através da oração, estou fortalecendo essa conexão entre mim e o crente, esse músculo espiritual está ficando mais forte, eu vou ser mais sábio e eu vou ter a resposta necessária no momento da dificuldade. Você vai ver isso lá em Efésios 6,18. A outra arma espiritual é a fé. A fé é a base da vida cristã. Ter fé em Deus nos capacita a superar obstáculos, a acreditar nas promessas divinas, mesmo em meio às dificuldades. E como é que eu faço a minha fé ser robustecida, fortalecida, crescida? Andando de fé em fé. Como é que eu ando de fé em fé? Você tem medo do quê? Vence esse medo. Aí você descobre que você tem um outro medo que é maior do que esse medo. A ter vencido aquele medo já te deu vigor suficiente para você parar e lembrar assim: eu venci aquele medo, agora eu vou vencer esse outro. Davi venceu um urso, um leão, quando ele viu o gigante afrontando o Deus de Israel. Como é que Davi se sentiu? O quê? Esse exército, bando de maricas, bando de molezinha, vocês estão aqui todos se borrando. Quem é o Deus de vocês? O meu Deus me livrou das garras de um urso e da boca de um leão. O meu Senhor é o Deus de Israel. Eu sei quem é o meu Deus. Irmão, isso é ter fé. Fé não é meramente o crer. Ah, não, a partir de agora eu creio. Não. Fé é uma ação racional. Eu sei em quem creio, por que creio.
Por que você crê em Deus? O que Ele fez por você? Fé é fruto da experiência com Deus. Sem experiência com Deus não há fé, há apenas crer. Por isso que há tantos crentes que quando enfrentando uma situação, elas se afastam de Deus, vão para o mundo. Por quê? Porque descreem de Deus. Cadê Deus? Senhor, cadê Deus? Cadê o Senhor? Pula fora, sai da igreja, vai para o mundo. Outra arma espiritual importantíssima, fundamental para nós, é a comunhão com o Espírito Santo. A presença do Espírito Santo constante na vida do crente, guiando, consolando, capacitando com dons espirituais que podem ser usados para enfrentar desafios, é fundamental. Gálatas 5, 22, 23, 1 Coríntios 12. Está sendo gravado, não está? Ou você anota aí, você que vem aí preparado para receber a revelação de Deus, depois então você pega no YouTube. É preciso ter comunhão com o Espírito Santo. Não existe comunhão sem relacionamento. Outra arma espiritual é o amor e o perdão. Amor e perdão, amados, são armas poderosas para quebrar ciclos de raiva e ressentimento. Tem muita gente, muito crente, que tem áreas da sua vida aprisionadas e de tempos em tempos vivem determinadas situações que são cíclicas, do nada volta a viver uma determinada situação. Tem crentes que de vez em quando se sentem depressivos. Aí é como se fosse, isso é uma fase, depois ele melhora. Mas de vez em quando, lá de ano em ano, de tempo em tempo, vem aquela fase. Por quê? De onde vem isso? Às vezes vem de uma realidade que está lá na adolescência, lá na infância, vivida com um pai que foi opressor, que foi agressivo, uma mãe que era relaxada, deixava largado para lá, que rejeitou e descobriu que a mãe rejeitou quando estava grávida, ou que o pai não quis, e um dia manifestou aquela situação, e dali para frente, de tempos em tempos, a pessoa vive aquela experiência desagradável, não sabe explicar porquê. Está numa fortaleza. Tem uma fortaleza dentro de si que precisa ser derrubada. E essa fortaleza será derrubada quando aquela pessoa for confrontada com uma verdade. Você guarda dentro de você uma mágoa, um ressentimento. É por isso, queridos, a palavra de Deus diz, nossa luta não é contra a pessoa que te fez mal. Dependendo do mal que ela fizer, ela deverá sim ser disciplinada, mas eu não posso olhar para essa pessoa com raiva, com ressentimento, com rancor, com desejo de vingança. Por que não? Porque senão o propósito de Satanás através daquela pessoa se cumpre na minha vida. Quem está entendendo? Ele vence. A palavra de Deus diz, não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Meu amado, em nome de Jesus, aprenda a amar, é uma escolha. Não, mas quando eu sentir de amar aquela pessoa, quando eu sentir de perdoar, isso nunca vai acontecer. Porque perdão e amar é a nossa escolha. Eu escolho perdoar. Deus não sentiu que deveria mandar o filho dele aqui para morrer na cruz por quem não merecia, tanto que o matou. Ele não sentiu que deveria perdoar você dos seus pecados. Ele te amou, ele me amou de tal maneira que deu seu próprio filho. Ele fez uma escolha. Escolha amar quem não merece. Escolha perdoar quem não te pediu perdão. Ah, pastor, então eu vou perdoar e está tudo certo. Para você. Para a pessoa, não. Está para você. Para o relacionamento, ainda não.
Por que não? Porque mesmo antes que eu reconhecesse, confessasse e pedisse perdão para Deus, Ele já tinha me perdoado. Amém? Fácil entender isso, não é isso? Mas eu só fui verdadeiramente perdoado. Para mim, quando eu reconheci meus pecados, confessei e pedi perdão para Deus. Por isso que a palavra de Deus diz: aquele que confessar os pecados e deixar, crendo no Senhor e for batizado, será salvo. Por que se crê e for batizado? Porque não basta dizer que creu. Tem que crer e ter as atitudes que denotam, que comprovam o testemunho de fé que diz ter. Eu te amo, mas não caso contigo. Eu te amo, mas vive lá e eu cá. Eu te amo, mas não quero assumir os filhos que a gente fez. Que história é essa? Que amor é esse? Mesma coisa para Deus. Relacionamento. Amor e perdão. Liberar perdão é algo que resolve o meu problema com Deus, com o diabo e com você. Agora, eu e você termos relacionamento, a partir de eu ter liberado o perdão, vai depender de você reconhecer que você pecou e vir me pedir perdão. Quando você vem me pedir perdão, eu não estou lá assim, sabia. Até que enfim, demorou muito. Não, né? Se eu liberei perdão, como é que eu devo receber a pessoa? Igual o pai recebeu o filho pródigo. Como é que o pai recebeu o filho pródigo? Com festa. Querido, como eu estava esperando por esse momento. Que coisa maravilhosa. Por isso que eu te ensino, meu irmão. Botou o pé daquele portão para dentro, alguém que saiu daqui mal, fazendo, pintando e bordando. Seja bem-vindo à casa do Senhor, seja bem-vindo. Lá fora, não tomou posição nenhuma com o Senhor, só entrou, fez o que queria fazer, foi embora? Não? Não tenho comunhão, mas eu não tenho rancor, eu não tenho ressentimento, eu não quero ver. Tem gente que às vezes pensa assim, eu vou falar para o pastor Cláudio que eu soube que aquela pessoa assim, que saiu assim da igreja, falando isso dele, bem está com a vida assim. Irmão, eu nunca procurei ninguém para saber. E de vez em quando alguém... Valeu, já deu. Por quê? Porque eu não tenho interesse em saber. Satanás não vai conseguir assim. Tá vendo aí? Sabia. Sai daqui, fez o que fez, está lá todo arrebentado e quebrado. Abando carnal. É o que ele espera. Não, amor e perdão. Quem está entendendo? Outra arma do Senhor para nós é a adoração a Deus. Adorar reconhece essa soberania de Deus. Ela pode, ou a adoração pode ajudar a realinhar o foco espiritual, fortalecer a nossa fé e afastar as nossas distrações. Por isso que adorar não é, oh Deus, aleluia, isso é louvar a Deus. Adorar é quando eu materializo. Materializar é colocar toda a minha energia emocional, espiritual, física, é a minha vida materializada através daquela oferta que eu consagro ao Senhor. Por isso que a palavra de Deus diz que Deus ama o que dá com alegria, porque eu sei o valor disso que eu estou fazendo, o quanto isso abençoa a minha vida, a partir do momento em que eu sou instrumento para abençoar a vida de outras pessoas através daquilo que eu consagro em adoração ao Senhor. E, por último, a comunidade cristã. A comunhão com outros crentes oferece apoio, encorajamento e responsabilidade mútua. E isso cria um ambiente em que as pessoas podem crescer espiritualmente e enfrentar desafios juntas. Você vai encontrar esse Hebreus 10, 24, 25. Mas também a palavra do Senhor que diz lá no Antigo Testamento, melhor serem dois. O ambiente fraterno de comunhão da igreja oferece apoio, encorajamento e responsabilidade mútua. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de
Não existe irmão máximo, irmão mínimo na igreja. Não existe o cara ali que esse é o santo, porque ele... Todos que falam contigo, eu vou lá, segura que a bala cai, olha que a bola rola. Dom espiritual não é sinônimo de maturidade. Sabe o que é sinônimo de maturidade? Amar, perdoar, ser compassivo, ser misericordioso, ser longânimo. Isso é sinônimo de maturidade espiritual. Então vamos revisar aqui armas espirituais para nós vencermos o diabo, vencermos a tentação, vencermos os sofismas, derrubarmos as fortalezas que há em nós, que há nos outros. Qual foi o primeiro que eu apresentei? Diga, palavra de Deus. É preciso ter, saber utilizar a palavra de Deus, ter a palavra de Deus, saber manusear a espada da verdade, que é a palavra de Deus. Segunda, qual foi? Oração. A oração fortalece a nossa conexão com Deus e nos traz força espiritual que nós precisamos para derrubar as fortalezas. A terceira que eu mencionei foi fé. E a fé, ela precisa ser desenvolvida a partir do momento que eu enfrento as adversidades por oração, com a palavra de Deus, crendo e seguindo em frente. Eu vou vivenciar experiências íntimas, pessoais, reveladoras com o Senhor. Quarta que eu disse foi o Espírito Santo. É preciso ter uma comunhão, um relacionamento com o Espírito Santo, porque é Ele que nos capacita com os dons espirituais que nós precisamos para lidar com os seres espirituais da maldade que conspiram contra nós e contra quem nós amamos. A quinta é o amor e o perdão. Sem amor e perdão nós não vencemos fortalezas. A sexta foi a adoração a Deus, porque o ato de adorar me faz humilde e reconhecido perante o mundo espiritual de que Deus é aquele que me capacita e que fortalece o meu braço para que eu possa manejar bem a espada da palavra. Depois, a adoração, e por último, a comunidade cristã, o meu relacionamento com o meu irmão. Olha para quem está do teu lado. Agora olha para quem está lá do outro lado. Você não costuma sentar perto dessa pessoa. Esse irmão, essa irmã aí pode ser quem Deus quer usar para fazer diferença na sua vida. E os grupos pequenos, eles são fundamentais nesse processo. Porque dá uma olhadinha, não dá para você manter relacionamento com toda essa gente que está aqui. Não dá. Mas num grupo pequeno, dá. E esse grupo pequeno é onde você vai encontrar apoio, é onde você vai encontrar amizade, onde você vai compartilhar sua dor, onde você vai encontrar o companheirismo, em que você vai ajudar e ser ajudado, você vai ser instrumento de Deus pela comunhão com o Espírito Santo, você vai orar por aquele irmão, ele vai orar por você. É onde nós vivemos com mais intensidade a bênção da ferramenta, da arma espiritual que o Senhor nos capacita para vencermos as fortalezas, quer elas estejam em nós, quer elas estejam no nosso irmão, no nosso próximo. Amém, irmãos? Vamos para frente?